assim seja. Podem sentar um pouquinho. Comecemos do final para o começo. Quando a gente vê este texto e esta frase narrada por evangelista Lucas, então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A gente olha para isso e a gente fica pensando, será que os discípulos estavam malucos? Que não estavam batendo bem da cabeça? Porque eles deixam tudo para trás, não receberam nenhuma promessa. Jesus não prometeu a eles que daria alguma coisa para eles, porque eles deixaram tudo e o seguiram. Eles seguiram simplesmente ouvindo a palavra de Jesus. Jesus faz um convite. E um convite que, humanamente falando, não tem nada de especial. Ele diz: vinde, após mim, vinde atrás de mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, para deixar tudo e seguir Jesus, precisa de muita disposição. E precisa também de muito amor. Por quê? Se esses somos nós, no lugar desses primeiros discípulos, a gente ia encher Jesus de pergunta. Ou não? Só o padre que ia encher de pergunta. Vocês não, né? Deixar tudo, vai, né? Como é que vai ficar isso? Então eles se encantaram de tal maneira pelo anúncio, eles se encantaram de tal maneira pelo convite de Jesus, que eles não se preocupam com nada, eles deixam tudo. E tudo, também os peixes que pescaram, pelo que indica. O que eles fizeram com tanto peixe que pescaram nessa ocasião? Porque o texto diz que eles deixaram tudo, também deixaram os peixes para trás, né? Para viver agora, quem sabe, da providência de Deus. Olhemos o início do Evangelho. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra. E não tinha caixa de som, né? Microfone, para que pudesse Jesus falar e todas as pessoas pudessem escutar com clareza o que Jesus tinha para dizer. Mas Jesus, ele aproveita as próprias condições do mar. Ele senta numa das barcas e avança um pouquinho na margem do mar. E lá ele fala, de forma estratégica. Por quê? Porque o vento e as ondas do mar iriam fazer com que as pessoas que estavam na areia escutassem com clareza o que Jesus tinha para dizer. Então, na verdade, Jesus aqui está se revelando um grande comunicador. Ele está usando as condições favoráveis, aquilo que ele tinha na época, para que a multidão pudesse escutar a palavra de Deus. Então, esse é um primeiro momento. Depois, o segundo momento é que Jesus sobe na barca de Pedro e diz para Pedro: avance para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Olha aqui que coisa impressionante. E Pedro até disse: nós trabalhamos a noite inteira. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. E Pedro, como um bom pescador, ele sabia que de noite era sempre muito mais favorável para pescar. Durante o dia não podia pescar nada, ainda mais com aquele murmúrio da multidão que estava na areia.
Como é que se ia pescar? Não pescava nada. Né? Já era dia e o povo tudo conversando, bagunçando lá na praia. Né? Aquele alvoroço. Que peixe que iria ficar ali para ser pescado? E Pedro diz isso para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Mas tem uma novidade que eu acho impressionante. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes. As redes se rompiam. E foi preciso pedir ajuda dos outros companheiros para poder pegar tanto peixe que pescaram. Né? Por conta de Pedro ter obedecido à palavra de Jesus. E aí, depois deste sinal maravilhoso da pesca milagrosa, Jesus convida Pedro e os outros companheiros para segui-lo. Tiago e João, que estavam lá também, que eram sócios de Simão Pedro. E Jesus diz: não temas, não tenhas medo. E aí o texto, né, de onde o padre começou: de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Talvez a pergunta que a gente tenha que responder para Jesus seja essa: o que nós estamos dispostos a deixar para trás por causa de Jesus? Será que nós estamos dispostos a deixar alguma coisa para trás para seguir os passos de Jesus? E se nós estamos dispostos, o que nós precisamos deixar? Do mesmo jeito que Pedro, nós precisamos não ter medo e abandonar tudo aquilo que precisamos deixar para trás, para seguir Jesus. Por causa de Jesus, vale deixar tudo, se for preciso. Mas a gente precisa ter coragem de identificar o que a gente precisa deixar para trás para seguir Jesus. Ele nos convida, como convidou a Pedro, Tiago e João e tantos outros, para segui-lo. Que nós também tenhamos um coração desprendido e sigamos os passos de Jesus com confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, depois